Oi, gente, tudo bem? Olha, nós aqui de novo fazendo mais um vídeo. E hoje a gente escolheu um tema que eu acho que é muito bacana e muito relevante para todo mundo, que é comunicação. A gente sempre fala aqui que a gente está vivendo uma fase muito especial do planeta e da vida de todo mundo, uma fase de muitos desafios, onde a gente está tomando contato com muitos conteúdos internos, está rolando processos internos fortes dentro de todo mundo, a gente está em plena transição planetária, era de Aquário. Então tá todo mundo borbulhando, o planeta tá borbulhando, as coisas estão sendo trazidas à tona, mas exatamente para poder ser vista, para poder ser ressignificada e a gente seguir num momento mais tranquilo. Mas por enquanto, esse momento tranquilo ainda não chegou para todo mundo. Então, nessa convivência de todo mundo borbulhante, vendo as suas sombras e dentro dos seus processões, a gente continua vivendo, né? Continua se relacionando e às vezes dentro de casa tá todo mundo, cada um com a sua questão, uma coisinha que você fala torto, um jeito de responder, as coisas ficam conflitivas. Então, nessa série de vídeos que a gente vai fazer, vai ser sobre o tema de comunicação. E depois que a gente conversar um pouquinho sobre comunicação, eu vou abordar uma técnica muito linda, muito bacana, que é a comunicação não violenta. E, na verdade, é um modelo de comunicação desenvolvido por um psicólogo americano, Marshall Rosenberg, que tem como objetivo estabelecer conexões sinceras entre as pessoas para resolver os conflitos de uma forma pacífica e empática. Então é uma coisa linda demais, porque vamos começar a falar de comunicação. A gente sabe que na geração dos problemas entre as pessoas nos relacionamentos, 90% dos problemas se dá pela forma como as pessoas se colocam, a forma como as pessoas falam, e não exatamente pelo tema da conversa. Então, para a gente introduzir esse assunto, vamos dar uma lembradinha e vamos falar um pouquinho como a gente funciona. Nós, seres humanos, funcionamos todos da mesma forma, independente do nosso nível de consciência, porque ainda não estamos iluminados, ainda estamos aqui, o nosso ego ainda age muito nas nossas tomadas de decisão. Então, como é que nós funcionamos? Todos nós temos as nossas experiências, os nossos conteúdos internos, o que são nossos conteúdos internos? É tudo aquilo que a gente viveu, que foi conflitivo ou não, que a gente aprendeu, que desde criança, as crenças familiares, da sociedade, da igreja, da escola, que criou algum conflito entre os nossos desejos e o que a gente tinha que fazer. Esses conflitos ficam guardadinhos lá no nosso porão, é o que a gente chama das nossas sombras. E eles estão lá, todos guardadinhos. Então, cada um tem os seus e todo mundo tem. Tem gente que pega mais forte abandono, outros carências, outros rejeição, outros raiva, outro inveja. É tudo normal, gente. Todo mundo tem. É ilusório achar que alguém é mais espiritual que o outro e não tem conteúdo guardadinho lá. A diferença é que alguém pode ter visto e o outro não viu dentro de um relacionamento, né? Na verdade, assim, a gente faz terapia, a gente leva pro terapeuta questões da nossa vida e que incomodam a gente. Normalmente, quando a gente tem um conteúdo importante lá, parece que tudo acontece tocando aquilo. A pessoa tem, por exemplo, uma questão grande com rejeição. Então, é rejeitado no trabalho, é rejeitado no relacionamento, é rejeitado com os amigos, é rejeitado na família. Poxa, coisas que se repetem tanto, né? Aí a pessoa, depois de sofrer muito, vai para terapia. Chega lá, junto com o terapeuta, a busca é chegar na raiz daquele sentimento que a gente chama de ponto nodal. Por que que eu me sinto assim? Porque a mesma situação pode ser igual para várias pessoas no ambiente de trabalho, mas eu me sinto rejeitada, a minha amiga ali do lado não sentiu isso.
Porque tá tudo dentro da gente. Tem coisa que me afeta, tem coisa que afeta o amigo, conforme o conteúdo de cada um, né? Porque na verdade, gente, tudo é neutro. Não tem nada bom, não tem nada ruim, não tem nada que é certo ou errado. Depende do conteúdo de cada um. A gente tá nesse paradigma de dizer, isso é bom, isso é sério, mas não funciona. Tudo é neutro. Uma coisa que acontece hoje, você não sabe se amanhã ela vai te produzir uma referência, uma consequência que vai ser tão evolutiva para você. Só que hoje você não entende, você classifica como ruim. Mas não existe, tudo é neutro. É tudo como é, porque o planeta não tá para atender as nossas expectativas. A gente que fica tentando controlar o Criador. Então, é tudo neutro, certo? Não tem bom ou ruim, mas tem o que nos toca, e o que nos toca esse nosso conteúdo guardadinho lá. E infelizmente ainda a saúde mental não é valorizada. A pessoa que acha que a terapia é caro, mas se a pessoa entendesse que indo para terapia ela ia ver aquele conteúdo, aquilo que é a origem, e a hora que ele pega naquilo, olha para aquela sombra e fala, poxa, faz parte da minha vida, eu viver isso. A gente faz uma ressignificação, a gente acolhe aquilo, anda de mãozinha dada com aquilo, porque aquilo fez parte da nossa história, não dá para apagar, só dá para ressignificar. Então, se tem a ver com alguém, normalmente a maioria dos nossos traumas ou coisas difíceis aconteceram na infância, fica aquela vozinha na cabeça da gente. Então a gente ressignifica, entende que aquela pessoa fez o que ela podia, perdoa a gente mesmo, pra gente poder seguir em frente. Mas a gente já fica com essa informação, o conhecimento do que a gente chama de gatilho, né? A gente conhecendo os nossos gatilhos, quando tiver numa situação em, por exemplo, eu me senti rejeitada, eu já sei olhar para aquilo e falar, mas isso é comigo ou eu estou sentindo assim? Então é um super avanço a gente conhecer os nossos conteúdos e o que nos toca. Então, gente, assim, por exemplo, se você me disser, tô começando a ver uns cabelos brancos em você, hein? Tá ficando velha. Isso não me toca. Porque eu tô bem com isso. Eu não tenho nenhuma questão com o envelhecimento do corpo. Agora, se de repente uma outra pessoa que tem questões com autoestima, com insegurança, que já ouviu desde criança que você é feia, você é desajeitada, essa pessoa ouvir esse mesmo comentário, ela pode se sentir muito mal e, sei lá, e procurar um procedimento, uma cirurgia plástica. Nada contra a cirurgia plástica, é só um exemplo de como às vezes as pessoas vão fazer coisas que elas não fariam por conta de um sentimento que ela nem percebeu. Se ela, por exemplo, tivesse feito uma terapia, ela saberia que, eu sinto assim porque quando eu era pequena, quando eu comecei a desenvolver, as pessoas falaram que era feia e tal, mas isso é quando eu era criança. E a gente faz todo um desenrolar disso e um acolhimento, né? Então, gente, para concluir esse vídeo, porque a gente tem várias coisas para falar sobre comunicação, eu vou concluir assim, para a gente fazer uma reflexão. Que se a gente conhecer o que causa essas sensações que a gente chama como incômodos dentro da gente, se a gente conhecer os nossos gatilhos e de onde eles têm origem, a gente consegue tornar a nossa vida muito melhor. Porque a gente para de se judiar e a gente para de jogar no outro a responsabilidade, porque é como se o outro me ofendeu. E ninguém ofende ninguém, a gente se ofende, né? Então é um trabalho muito legal. Se você estiver bem internamente, você vai ser agradável com você, porque você está apaziguado e harmonizado com você, e você vai ser agradável com todos ao seu redor. Aí ninguém vai ter problema de comunicação. Mas infelizmente a gente está numa minoria ainda de pessoas que estão nesse momento, né? E por isso que a gente achou aqui tão relevante trazer o assunto de comunicação. Então a gente vai continuar depois num próximo vídeo, para esse não ficar muito longo. Obrigada, gente.